Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o 18º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar em nosso coração para cada um de nós. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos. Permita então, nós estamos ouvindo esses últimos finais de semana, Jesus é o pão da vida. Permita então que essa palavra de Deus nos alimente de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Jesus hoje quer tocar na sua vida. Jesus é aquele que estende a mão para cada um de nós. Por isso, abra o seu coração e vamos juntos ouvir essa palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas, para que possa ver e crer em Ti? Que obras fazes? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a cada domingo, Jesus nos dando uma lição de amor. Uma lição mostrando para nós o quanto é importante nos alimentarmos deste pão do céu. Nos alimentarmos desse pão eucarístico, Jesus que é o pão da vida. Hoje ele finaliza o Evangelho que quem vem a mim, eu sou o pão da vida. Que quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é o pão da vida. No Evangelho do final de semana passado, ouvimos que Jesus ali multiplicava os pães. Daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou. De fato, ali houve uma grande partilha, né? E todos saíram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E hoje esse evangelho inicia exatamente continuando esse evangelho, né? Do domingo passado. Então aquela multidão, ao acordar no dia seguinte, percebe então que Jesus e seus discípulos não estavam mais lá, que tinham partido dali. Novamente Jesus e seus discípulos tinham entrado na barca e ido para o outro lado novamente, para Cafarnaum. E aquele povo, percebendo que Jesus não estava ali, então foram apressadamente novamente atrás de Jesus. E isso é algo que nós cristãos temos que trazer na nossa vida. Sempre ir ao encontro de Cristo. Sempre
querer estarmos ao encontro de Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que desafiar a cada dia a nossa vida, ir para o outro lado, né? Ir para esse outro lado da margem sempre é o nosso desafio. É algo a mais da nossa vida. Fazer algo a mais para Cristo. Então, por exemplo, se eu estou com a minha vida já tranquila, faça algo a mais, dê um passo a mais. Se hoje nós estamos vivendo nesse comodismo, né? Saia desse comodismo. Se hoje você vive assistindo a Santa Missa na televisão, vá à igreja, vá pessoalmente participar da Santa Missa. Se hoje você fica só ouvindo no rádio, no celular, vai até a igreja, vai a esse encontro, queira estar na casa de Deus, né? Isso é muito bonito. E aí, quando essa multidão então encontra Jesus, o ser humano até hoje é assim, muito cara de pau, né? E aí uma dessas pessoas disse, mestre, Rabi, né? Rabi, quando chegasses aqui? Então assim, eles foram, porque sabiam que Jesus já tinha saído de lá, né? Então eles foram ao encontro de Cristo. Mas Jesus, conhecendo sempre o nosso coração, percebe que eles não foram por conta da palavra de Deus, mas porque comeram daquele pão, que não é o pão do céu, mas comeram daquele pão, ficaram saciados, né? E aí foram ao encontro de Cristo novamente, porque já estavam com fome novamente. Então, esse pessoal que foi ao encontro de Cristo, não é aquele pessoal que estava com sede da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, mas estava com fome do alimento que se perde. A palavra diz, esforçados não pelo alimento que se perde, mas aquele que permanece para a vida eterna, né? Que é Cristo. Mas as pessoas naquele momento começaram a sentir fome, né? Jesus que saciou um dia anterior a fome de todo aquele povo. E aí no dia seguinte eles começaram já a ter fome e falaram o quê? Vamos atrás daquele homem que saciou a nossa fome, vamos atrás deles novamente, né? Então hoje, esse povo que vai atrás de Jesus somente na necessidade, né? Naquele desejo de saciar aquele momento, é aquelas pessoas que até hoje, né? Não do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas ainda assim, na atualidade em que vivemos, são muitos de nós que vamos ao encontro de Jesus somente na necessidade. Somente quando nós necessitamos de algo, de uma graça, ou por uma perda, por uma preocupação, por um desemprego, por uma doença, não é? Pessoas que começam a fazer um tratamento, falam, agora vamos na casa de Deus para pedir a cura, para nos proteger nesse momento que estamos passando por isso, né? Então perceba que é aquele momento de necessidade. E Jesus deixa claro, esforçar-vos, não pelo alimento que se perde, porque, meus queridos irmãos e irmãs, tudo que nós vivemos nesse mundo terreno, tudo se perde. A casa se perde, o terreno se perde, as coisas que conquistamos nessa vida terrena se perdem, mas as coisas de Deus são eternas. Por isso Jesus fala para nós, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará. Jesus que hoje vem dizer que Ele é o pão da vida. E quem vem a mim nunca mais terá fome nem sede. Meus queridos irmãos e irmãs, é chegado mais do que o momento, muito mais, já passou muito mais do momento de nós reconhecermos Cristo como esse pão da vida. Queremos Jesus na nossa vida. Então, se hoje você ainda assim procura a igreja somente naquele momento difícil, ou naquele momento alegre, por umas bodas, né? Tem gente que vai na igreja quando comemora um casamento, quando comemora um batismo, né? Nesses momentos importantes. Tem gente que é assim, na necessidade vai à casa de Deus. Mas Jesus novamente diz, esforçai-vos para as coisas de Deus, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, né? E essas coisas do alto é as coisas de Deus. Se nós queremos
estar na eternidade, se nós queremos ganhar a eternidade, porque nós temos essa eternidade por herança, nós temos que reconhecer Cristo como o verdadeiro Deus e nos alimentarmos dessa palavra. E nos alimentarmos dessa palavra exatamente nos saciarmos com a palavra de Deus. E eu já dizia, né, que o profeta Elias, uma vez, de tanto achar que essa palavra, de alimentar essa palavra de Deus, né, chegou um momento que ele começou a comer as folhas, né, da Bíblia, achando que a palavra tinha que ser literalmente comida, né? Mas não era isso. A palavra deve ser consumida na nossa vida, porque não é o papel que é o nosso Deus, mas sim a palavra que se fez carne. A palavra de Deus é a nossa vida. Então por isso que nós comungamos 2 vezes na Santa Missa. Nós comungamos da palavra de Deus, porque nós ouvimos, nós permitamos que essa palavra entre na nossa vida, nos satisfazendo, nos dando amor, coragem, força, sabedoria. E depois nós nos alimentamos do seu corpo e sangue de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, procure a Deus. Mas procure a Deus a todos os dias. Esteja querendo ter sede, né? Já dizia o salmista, minha alma tem sede de Deus. Mas tenha sede de Cristo todos os dias. E não naquele momento de necessidade. Porque Deus vive em nós. Deus está conosco. Deus está em mim, Deus está em você. E Deus quer permanecer até o fim das nossas vidas. Por isso, abra o seu coração, permita que essa palavra de Deus entre na sua vida. E aceite Cristo como o verdadeiro Deus. Jesus hoje nos mostra que Ele é o pão da vida. Ele veio nos saciar, matar a nossa fome. E se nós nos alimentarmos, meus queridos irmãos e irmãs, dessa palavra de Deus, nós nunca mais teremos nem fome e nem sede de Deus. Por isso, permita que Ele nos alimente com a verdadeira palavra, com o verdadeiro pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.